Olá você telespectador, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Vão comentar as notícias com você a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, e o médico Benjamin Rodrigues Lopes. Vou começar conversando com a Renata sobre a condenação de 8 ex-trabalhadores do Porto por tráfico de drogas, num episódio em que 3 estivadores foram presos com droga fixada no corpo, tabletes de 12 quilos de pasta de cocaína, para embarcar num navio que ia para a Europa. É raro a gente ver a condenação do traficante, não é, Renata? Foi a Justiça Federal, 5ª Vara de Santos. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Paulo, doutor Benjamin. Na verdade, eu acredito que a condenação não seja rara, não. Deve ter muita gente condenada por tráfico internacional nessas mesmas condições ou condições análogas. O que a gente tem na realidade é que as apreensões, elas têm sido muito divulgadas todas as vezes que elas acontecem. Eu acredito, inclusive, para valorizar, né, esse trabalho ostensivo da fiscalização e da polícia, dos agentes da Polícia Federal, e talvez na tentativa até de coibir esse tráfico tão ostensivo como ocorria no passado. Cara, agora você precisa de mecanismos, né, muito mais sofisticados para você embarcar droga do que antigamente. A polícia precisa também de muito mais trabalho, né, e muito mais inteligência para detectar e tentar apreender grandes quantidades, como vem acontecendo. E a gente toda semana aqui, né, a gente tem uma notícia para comentar de apreensão de drogas no Porto de Santos. E a gente sempre chega àquela conclusão de que aquilo ali é a ponta do iceberg, quanto deve existir que não é apreendido. Mas eu, como tenho um certo contato com a área do direito penal, não atuo, mas tenho esse contato, não me parece que seja uma coisa rara, não. Acho que a notícia desse tipo de condenação é que a imprensa muitas vezes não tem essa preocupação. Normalmente a imprensa em condenações e julgamentos, ela foca mais em assuntos relativos aos crimes contra a vida, esses crimes que causam mais, não sei se a palavra certa é surpresa, mas causam mais indignação, mais comoção da população, né? Das pessoas que recebem a notícia. Eu acho que a condenação pelo tráfico já se tornou algo corriqueiro e as pessoas nem sempre acreditam que essas condenações elas vão realmente refletir em prisão. Porque condenação é uma coisa, prisão não necessariamente você é preso após uma condenação, principalmente em primeira instância, como parece ser o caso aqui, e aí você vai ter, lógico, se forem traficantes processados e que já estejam custodiados sob a prisão preventiva, a probabilidade de permanecerem presos até o julgamento dos recursos é bastante grande. Mas a gente precisa estar um pouco mais acostumado a ouvir esse tipo de notícia também, porque me parece, eu também tenho a sensação de que isso não é tão divulgado. Nessas apreensões que são feitas, normalmente ninguém é preso. As apreensões, a droga é encontrada, misturada a alguma carga, e o bandido não é preso. Nesse caso, 3 estivadores foram presos. Em outros casos também as investigações levam aos traficantes. Nesse caso foi mais fácil, pelos 3 a Polícia Federal chegou a outros 5 e os 8 foram condenados, Benjamin. Eu queria chamar a atenção... Boa tarde. Boa tarde. Eu queria jogar a luz em alguns detalhes que me incomodam profundamente. Acho que eu tenho já uma piada interna que eu falo, toda semana eu comento a apreensão de drogas. Hoje nós vamos sair um pouquinho do tom e nós vamos comentar a condenação. Mas o que a gente lamenta? Primeiro, pelo que parece, alguns ou quase todos desses 8 condenados seriam o que a gente chama de mulas. Serão pessoas que estão levando a droga, facilitando o tráfico.
eu gostaria imensamente de que o dono da droga, o responsável pelo cartel de drogas para a distribuição também estivesse preso e condenado. Não apenas a pequena ponta, a mula. Parece que eles iriam receber alguma coisa em torno de R$5.000. E a gente precisa discutir, não isentando, não jogando, não passando pano, que é a expressão da moda, sobre o crime que eles cometeram. O tráfico de drogas é crime. Mas assim, às vezes são trabalhadores que são cooptados pelo imenso poder econômico desproporcional do tráfico de drogas. E aí a gente condena a prisão, eles perdem o emprego, e a gente condena também a nunca mais se reintegrar na sociedade. O carimbo de traficante está na ficha criminal dessa pessoa. Enquanto o barão da droga ou está na mansão na parte nobre da cidade, ou nem na cidade está em um grande país europeu. Segundo, Paulo e Renata, é assim, eu sou um homem de coincidências. O Paulo é o nosso matemático, nosso engenheiro, é o nome dos números. Eu sou das coincidências. Ontem se comemorou o Dia do Estivador. Dia esse determinado por Dom João VI. E é muito triste que são trabalhadores do Porto de Santos. A gente sabe que o Porto de Santos é a rota talvez maior do Brasil de tráfico de drogas para a Europa e para os países africanos. Durante anos negou-se essa realidade. Hoje, infelizmente, quem escuta o nosso telejornal vê que a droga passa por aqui. E passa tentando os nossos trabalhadores. As nossas crianças são usadas como pequenos aviões nos morros da cidade. Os trabalhadores no porto estão sujeitos ao imenso poderio econômico disso. Ao mesmo tempo, também é triste que é nessa época a gente tem que lembrar que o Sindicato dos Estivadores, tão forte na nossa região, que já foi importante demais, perdeu a sua sede por não ter como pagar o aluguel. Triste momento que vive a estiva do Porto de Santos. Um quilo, né, de pasta base de cocaína, a cotação é de R$120.000. Então, um tijolinho daqueles que o estivador ganhava R$5.000 para levar para dentro do navio, a cotação é quase R$1,5 milhão, 12 quilos da pasta base de cocaína. Ou seja, realmente o Benjamin tem razão, o poderio do tráfico de drogas é muito grande e se mostrou ontem no Morro da Nova Sintra, em Santos, uma operação de rotina da Polícia Militar. Os policiais foram recebidos a tiros no Morro da Nova Sintra, que é um morro de ocupação habitacional em Santos. Os traficantes conseguiram fugir, os policiais reagiram e apreenderam um adolescente, Renata, com armas e drogas. Agora, o poderio dos traficantes é cada vez mais explícito, né? Entra uma viatura da PM e é recebida a tiros. É, exatamente. Aquilo que a gente ouve dizer, né? Como cidadão, a gente escuta muito dizer, ouve muita notícia, principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro, que isso é uma prática habitual. Eles têm verdadeiros exércitos de muito grande número formado por adolescentes da própria comunidade que estão ali começa ali quando se trata de região de morros, desde a parte baixa até todo o percurso até chegar na parte mais alta, onde normalmente os donos do tráfico, os chefes do morro, eles ficam muito melhor instalados do que todo o restante da comunidade. E a gente ouve muito dizer que funciona dessa forma, né? Eles trabalham hoje com equipamentos modernos e também não precisa ir muito longe, rádio de comunicação, telefone, e isso já é rapidamente comunicado para aqueles que estão protegendo as drogas e as armas em alguma região mais afastada ou mais escondida desses morros, e rapidamente eles conseguem reagir como um verdadeiro exército mesmo, formado para essa finalidade. Então fica realmente muito difícil para a polícia, ela tem que ter uma atuação muito bem planejada e muito bem tratada
dilatada, né, na questão da inteligência da polícia. É por isso que o investimento na polícia, aquele que vir a ser o nosso futuro presidente, o nosso futuro governador, pensar um pouco mais à frente que a questão da segurança pública não está só na questão dos baixos salários, na questão da falta de meios de atuação para que esses policiais militares tenham uma atuação legítima, mas também no investimento em inteligência, porque só com investimento em inteligência você consegue ingressar numa situação dessa e ter sucesso contra quem já está prevenido de prontidão, com verdadeiros sentinelas, né, aguardando para comunicar aqueles que detêm o poderio ali de armas de fogo. Agora, o que assusta muito a notícia, embora hoje eu acredito que a gente já veja isso não mais com tanto espanto. Nós tivemos um recente episódio na semana passada de um dos candidatos a governador, que também houve, parece que uma confusão com o atentado, mas na verdade foi nada muito diferente disso daqui. Quando chega a polícia no morro, traficante não quer polícia no morro. E a gente se assusta de ver que isso está acontecendo aqui, do nosso lado. A gente vive numa das melhores cidades de qualidade de vida para se viver no estado de São Paulo, quiçá do país, e a gente se depara com situações muito parecidas com aquelas que são diariamente noticiadas nos jornais de televisão a respeito do que acontece no Rio de Janeiro, e isso me parece assustador. Agora, Benjamin, eu nunca na vida tinha visto, como vejo atualmente, em Guarujá, Santos, Cubatão, São Vicente, viaturas da Polícia Militar circulando. São muitas, né? É muito difícil você fazer algum roteiro quando você circula pelas cidades da Baixada, e isso vale para o estado de São Paulo todo, e você não topar com 2, 3, 4 viaturas da Polícia Militar circulando, não é? Paulo, deixa eu só... policiamento ostensivo bem forte. Deixa eu só começar, assim, a pauta hoje está bem carregada, mas eu estou tentando esperar uma boa notícia para a gente fazer isso, mas eu vou fazer agora, depois eu descarrego a pauta. Eu queria mandar um beijo muito grande à Vera Lúcia e ao seu Torres, que são moradores do Tancredo Neves, que assistem ao nosso jornal, pediram hoje para dizer isso e que gostam muito, olha que absurdo, do calmo e pacífico Mohamed. Eles acham ele extremamente incisivo. Brincadeiras à parte, a novidade dessa notícia, Paulo, é a Nova Sintra. Quem circula pelas regiões da Baixada sabe muito bem que existem áreas de exclusão em todas as cidades. Guarujá, Cubatão. Santos sempre foi beneficiada pela sua geografia, que a Zona Leste sempre foi mais segura. Via São Bento, os traficantes estão entrando na Nova Sintra. Ou a gente para de tampar o sol com a peneira, associa a primeira notícia do tráfico de drogas com a segunda notícia e vamos ocupar as nossas áreas periféricas com o Estado. A única saída para isso é serviços públicos. A segurança pública, e aí o meu convite ao doutor Nicos, delegado-geral do Estado, que é de Santos, ele tem que estar presente nos morros da cidade. Mas o poder público, prefeitura, Estado e União, tem a chance de evitar que Santos se transforme num pequeno Rio de Janeiro. A bomba está sendo armada. Nós estamos vendo o dinheiro do tráfico correndo pelo cais, pelo porto, a droga sendo exportada e os traficantes tomando conta dos morros de Santos. Nova Sintra, Portugal, era o lar das portuguesas, os chalés de madeira, as bordadeiras do São Bento estão sendo expulsos e o tráfico começa a correr solto. Tem uma polêmica que incomoda muito a maneira como ela é tratada dentro da campanha eleitoral, que é essa polêmica referente à declaração do presidente Jair Bolsonaro em relação a um grupo de meninas venezuelanas em 2020. Ele deu uma entrevista na semana passada, falou numa live e reacendeu essa polêmica. E ontem, no podcast Flow, o ex-presidente Lula disse que o comportamento dele foi de pedófilo, aí, quando ele falou que o Lula bateu recorde ontem, mais de 1 milhão
de pessoas sintonizadas no pico desse podcast. O recorde anterior era do Bolsonaro com 550 mil. E ele disse que o presidente teve comportamento de pedófilo. Não teve, ele se expressou mal, incomoda a maneira como ele se expressou, é preconceituosa, traduz um preconceito que existe nele, do mesmo jeito que também não é verdade dizer que o Lula é ladrão, por exemplo, que foi condenado por roubo. O Lula foi condenado por supostas propinas num apartamento em Guarujá, num sítio em Atibaia, e não por roubo. Então, não vem dizer que o Lula é condenado por roubo, não vem dizer que o Bolsonaro é pedófilo, mas nesse clima de fla-flu é isso que se faz, né, Renata? É exatamente isso, e eu achei muito boa a sua colocação em relação àquilo que se fala corriqueiramente na sociedade e os conceitos jurídicos que existem para você definir crime, ato e crime, condenação e processo. Então as pessoas elas confundem tudo isso, mas tudo entra dentro dessa polarização que nós já estamos cansados de conhecer, onde a campanha, infelizmente, ela leva para a gente apontar o erro do outro, tentar desmoralizar a conduta do outro e não propagar, tentar angariar novos eleitores para aquelas propostas que você acredita. Então, assim, é muito triste todos os dias abrir a internet, nos deparar com esse tipo de notícia. Eu também, com todas as críticas que tenho ao presidente Bolsonaro, não vejo a colocação dele muito mal colocada, mas não vejo como defini-lo necessariamente como pedófilo, como fez o ex-presidente, mas é o que a gente chama hoje de jogar para a torcida, e é isso que eles já estão fazendo. Imagina quanto mais perto você chega do final do pleito eleitoral. O Lula, na verdade, ele foi até habilidoso. Ele não falou que o Bolsonaro é pedófilo, ele falou que ele teve comportamento de pedófilo. O comportamento é evidentemente preconceituoso, que o preconceito está no Bolsonaro, está, mas também é forçar um pouco a barra, não é, Benjamin? Eu tenho muita dificuldade de discordar da calmíssima doutora Renata, ou do melhor âncora deste programa, mas assim, eu vou contar melhor e único, né? Por Só isso. tem eu, né? Eu tenho 3 filhos, um de 23, um de 21 e um de 7. O de 7, eu perdoo besteiras que ele fala, ele tem 7 anos. O de 21 já não dá mais para perdoar, o de 23 jamais. Nós estamos falando do presidente da República, que já falou que ele usava a verba de gabinete para comer gente, que já falou que ele ia atrás de uns índios que eram canibais que ele queria experimentar. Já falou para uma deputada que ela era tão feia que nem merecia ser estuprada. E agora falou que pintou um clima com as meninas de 14 anos. Não é pedófilo. Mas, presidente, acabou, né? Não vai se defender. Não adianta vir na campanha e falar, peço perdão pelas palavras que eu falei. Na semana seguinte você fala de novo. Olha, paciência tem limite e esta é a minha opinião. Talvez o Bolsonaro não tenha tido, Renato, um avô que nem eu tinha, que falava assim, em boca fechada não entra mosca. Meu avô sempre me falava isso. É o que falta mesmo. O sábio velho chifre. Não era o avô chifre, era o Souza e Silva, o avô materno. Agora, veja, em relação à questão das drogas que a gente abordou no começo do programa, uma vez eu assisti a um documentário na Record, na Rede Record de televisão, um documentário, inclusive, em que a maior participação era de um jornalista, Romeu Piccoli, que é daqui da Baixada, é de Praia Grande. E apareceu, e é muito impressionante, o depoimento de uma mula, né, que levava droga no avião, português, e ele falou assim, ele preso no Brasil, afastado da família com 3 filhas em Portugal, e ele falou assim, eu agradeço a prisão, porque é tanto dinheiro e é tão fácil ganhar esse dinheiro, que se eu não tivesse sido preso, eu nunca teria saído dessa vida. Realmente o poderio do tráfico é muito grande, o poderio econômico, recrutam os profissionais mais habilidosos, é uma tentação muito grande para um trabalhador como portuário, não tem perdão, é traficante, o tráfico é um crime horrível, mas que é uma tentação muito grande para um trabalhador, não tem dúvida que é.
O Opinião volta, o Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, tem a Renata Reis e o Benjamin Rodrigues Lopes comentando as notícias com você. Renata, avança na Câmara Federal um projeto que criminaliza as pesquisas com resultados errados. Eu considero até engraçado esse projeto, porque eu estudei estatística, minha profissão original é engenheiro, né? Já dei aula de estatística, e a pesquisa, ela não é para prever resultado de eleição, inclusive porque ela interfere na eleição. O eleitor consulta a pesquisa antes de votar e se orienta pela pesquisa. Então, o uso da pesquisa para prever o resultado é que é errado, não a pesquisa que é errada. É até engraçado isso, né? Se não fosse trágico, é engraçado, como tudo que acontece aqui no nosso país. O mais interessante é esse assunto ser retomado em regime de urgência, faltando 15 dias para a eleição de segundo turno. O que se busca é coibir a divulgação. Na verdade, o que se busca com isso daqui é acabar com os institutos de pesquisa. Porque no Brasil a gente sabe que a legislação penal, a pessoa física é que sofre condenação penal. Com exceção da legislação ambiental, não existe criminalização de pessoa jurídica. Você tem que criminalizar a pessoa física. Então você pega ali um universo de 2, 3 mil pessoas e você criminaliza o estatístico. Olha que loucura esse projeto. Não é nem o dono da empresa, o representante legal que pode ser condenado, de penas que podem chegar a 10 anos de reclusão. Tudo isso para ser discutido. O projeto que tem algo análogo tramitando no Congresso desde 2011, nunca foi levado à discussão como deveria, e agora nesse regime de urgência para tratar de um assunto complexo e que fatalmente, da forma como está sendo levado a efeito, acabará com os institutos de pesquisa, porque vai se tornar uma profissão um tanto perigosa você trabalhar com números, que é algo que, a não ser que você tenha que comprovar a fraude, porque normalmente ainda tem um agravante nesse projeto. Eles têm que, pelo que eu li a respeito dele, os eventuais acusados, eles têm que demonstrar que não agiram com dolo, que não houve manipulação, quando na verdade a gente trabalha com o ônus da prova de quem acusa no Brasil. Então, você é acusado de um crime, aquele que lhe acusa tem que comprovar que houve dolo da sua parte para praticar aquele crime, e não essa forma como está sendo feita. Então, eu acho que a tendência aqui, se isso acontecer, vai ser um julgamento de inconstitucionalidade no futuro dessa lei, mas até que isso aconteça, o estrago já está feito. A gente vive tempos estranhos, não é, Benjamin? Eu acho que a pauta do presidente da Câmara, ele que está levando a ferro e fogo, ela é muito interessante. Primeiro porque ela tira o foco da eleição e culpa os institutos de pesquisa. É assim, grosseiramente falando, a gente não tem procuração nenhuma para defender isso, mas nós somos homens de ciência. O Paulo é um homem de números, eu sou um homem das ciências biológicas, a doutora é um das ciências humanas. E a gente sabe que todas as verdades são extremamente relativas. Eu entraria brincando na física e pegaria o pouco que eu sei de física quântica, e o Paulo coloca bem o detalhe isso. Quando você observa, você muda o observado. Esse é um fenômeno da quântica, que na estatística é isso mesmo. Quando você mostra um número, você acaba mudando a opinião porque mostrou o número. Acho que a decisão é o seguinte: nós queremos pesquisas durante a eleição, sim ou não? A gente pode chegar a uma conclusão que não queremos, porque isso influencia quem tem mais poder econômico. Mas não dá para culpar o número frio. Podemos reclamar que a base de dados dos pesquisadores, está atrasada, se baseia no censo do IBGE. Numa eleição em que a gente tem um fenômeno muito grande, nós temos setores que votam maciçamente em um candidato e no outro. Não há uma dispersão normal na população. A gente sabe, por exemplo, que o candidato Lula é preferido na classe mais baixa, norte e nordeste, e entre as mulheres. Se a gente não montar um desenho muito preciso disso,
baseado na proporção de mulheres, de habitantes do Nordeste, nós vamos ter erros nessas pesquisas. Errado é quem se baseia na pesquisa. A pesquisa é apenas mais um instrumento. O jornal Opinião é mais um instrumento quando traz a informação, quando traz a opinião dos comentaristas. O eleitor sábio, maduro, decide baseado em apenas em um único fator. Acho que isso é uma grande cortina de fumaça. Já foi das urnas que tinha fraude, agora são as pesquisas que estão erradas. O que a gente quer é que essa eleição termine bem, o presidente eleito, seja o lado que for, assuma e tenha condições de governar pelos próximos 4 anos. Chega de cortina de fumaça. Pesquisa não é para adivinhar resultado de eleição, né? O Benjamin falou da divisão, Renata, entre eleitores mais pobres e eleitores de melhor faixa de renda, Nordeste e Sudeste. Tem uma outra divisão que se manifestou essa semana que é até de uma maneira engraçada, porque a gente sente que entre os mais velhos existe uma preferência pelo Bolsonaro e entre os mais novos existe uma preferência pelo Lula. E um grupo de cantores sertanejos foi demonstrar apoio ao Bolsonaro no final de semana, o Chitãozinho, o Leonardo, né, cantores muito populares. E os filhos e sobrinhos se rebelaram. O filho do Leonardo falou, me enojou a manifestação política do meu pai, Leonardo. E o sobrinho do Chitãozinho falou assim, toda a família tem um tiozão do Zap. Então, é muito engraçado, né? Eu tomei uma decisão, assim, se eu for fazer alguma manifestação política, eu vou consultar meus filhos e minhas sobrinhas antes, viu, Renato? É bom que faça mesmo. Eu consulto já minha filha de 14 anos que consegue ter uma opinião, lógico, influenciada pelo que ela escuta da mãe dela, mas ela já consegue ter alguma opinião também e discordar em alguns pontos. Mas todos esses episódios que a gente trata até como engraçados em relação à eleição, principalmente a presidencial. Mas esse é engraçado, né? Em relação à eleição presidencial, a gente leva realmente todos os dias a fazer uma reflexão, né, mais perfunctória do comportamento humano e de como ele vai se alterando de acordo com a geração e aquilo que está intrínseco sistematicamente na nossa criação, na nossa origem. Então, em tudo isso, acaba surtindo reflexos não só nos comportamentos preconceituosos, que os nossos jovens já têm uma mente muito mais aberta ao que a gente chama de aceitação e de ver com naturalidade as situações. Então, tudo isso, a gente que tem filhos, adolescentes e até já mais velhos, com 20 e poucos anos, a gente consegue enxergar nos nossos filhos. Eu recebi, tão engraçado também essa semana, uma moça dessas que vende, né? A gente recebe muito, desde depois da pandemia, a gente recebe muita oferta de mercadoria pelo WhatsApp, fotografias. E eu recebi algumas roupas para mulheres relativas à Copa e dentre elas veio uma foto de um brinco verde e amarelo e embaixo estava escrito assim, look para eleições ou Copa. E eu achei isso tão engraçado, que eu falei, meu Deus, agora tem look, já sei o que significa, provavelmente, e é a bandeira do Brasil, né? O look das eleições provavelmente deve significar apoio a determinado candidato. Mas é isso exatamente que a gente tem hoje. A gente precisa refletir sobre esse comportamento humano das nossas gerações para tentar ressignificar o nosso comportamento. Então, Benjamin, o Chitãozinho foi lá, apoia o Bolsonaro. O Júnior, que fazia a dupla com a Sandy, né, que é sobrinho, falou assim, eu sou contra esse governo, voto consciente de que precisa mudar, não que eu seja muito entusiasmado pela outra opção, mas voto para mudar. Agora, o mais engraçado que ele falou é que toda a família tem um tiozão do Zap, né? Ele chamou o Chitãozinho de tiozão, que é tio dele mesmo, tiozão do Zap, né? Ainda bem que é o cantor Júnior, não o cantor sobrinho, porque senão a briga piorava, como foi o caso do Leandro, né? Eu sempre confundo com o É o Leonardo. A gente sabe disso mesmo. Essa eleição tem um fenômeno muito importante. O voto não é secreto. É a primeira vez, em muitos e muitos anos, em que as pessoas têm uma necessidade muito grande de explicitar o seu voto. E as pessoas também têm uma necessidade muito grande de criticar o voto dos outros.
Eu não concordo com o atual governo, não votarei neste presidente, mas respeito quem explicita o seu voto. Acho que a brincadeira de chamar de tiozão pode até ser pejorativo, mas é uma brincadeira. Acho que o filho do outro cantor, quando fala que enoja, é um comentário desnecessário. Nós vamos ter que decidir este país no dia 30. No dia seguinte, todos continuaremos sendo brasileiros. Ganhando o Lula ou ganhando o atual presidente, o Brasil continua. Vamos votar consciente, acho que cada um já tem a sua decisão. É muito difícil encontrar alguém que esteja dizendo, olha, eu sou indeciso. Não existe isso. Respeite o outro. O que eu percebo, e eu torço que a doutora Renata não tenha comprado o look da eleição, é que assim, existe quase que uma obrigação de que o símbolo verde e amarelo, que é a minha bandeira, seja associado a outro candidato. Eu não permito que roubem este símbolo de mim. Agora é interessante a Renata se referir, você também, a esse uso da cor da bandeira no look da Copa e da eleição, né? Tem uma notícia da Pauta, que é uma rua em Belo Horizonte, que tem a tradição de fazer uma decoração para a Copa, desde a Copa de 94, então é a 8ª Copa, e né, eles colocaram essa observação. Eles concorrem, inclusive, a um prêmio de decoração mais bonita, da Brahma e da Lux Color, e eles colocaram, não é política, é Copa, para dizer que para diferenciar a propaganda que você recebeu, misturava o look da eleição com o da Copa. Esses aí eles diferenciam, é muito engraçado, né, esse clima de polarização, né? E já é surpreendente, porque assim, nos últimos anos ninguém mais pinta a rua. No nosso tempo de criança, a gente pintava a faixa, colocava o chão asfaltado, mas todo esses colorido. aí, desde 94, fazem a decoração. São os heróis, é a velhinha de Taubaté que foi para Belo Horizonte. Em Santos, parece que desapareceu completamente. Acho que morreu em 82, Paulo. Ainda tem um pouquinho, essa aí começa em 94, ainda tem um pouco, né? Mesmo nas cidades da Baixada, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Itaém, tem um pouco de decoração para a Copa. Não é a febre que era antigamente, né, Renata? Agora, esse ano, pelo jeito, vai ter que pôr essa... Não é política, é Copa. Eu fiz uma promessa, eu vou pintar a rua onde eu moro quando o Santos voltar a ser campeão. Eita! Vai ser ano que vem. A Copa, eu me recordo quando eu era criança, talvez 82, por aí mesmo que eu ia muito para o Rio de Janeiro, tenho família no Rio de Janeiro, e ali em Copacabana, todas as ruas eram pintadas, enfeitadas, mas realmente hoje, para quem não avisa, está perigoso de servir até como dado estatístico para pesquisa eleitoral. Agora, Renata, tem uma notícia também interessante para você analisar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele autorizou transporte gratuito, o prefeito que quiser dar o transporte gratuito no dia da eleição. Quem pode ser contra o transporte gratuito no dia da eleição? Porque é uma maneira de facilitar o acesso do eleitor até o local de votação. Em muitos lugares do Brasil, esse acesso não é tão fácil, né? Quem pode ser contra isso, né? Até isso virou polêmica, pelo amor de Deus, né? Na realidade, isso chegou a ser decidido no Supremo Tribunal Federal porque existe uma questão constitucional principiológica e da legislação eleitoral. Muitas vezes, a gente, eu já comentei aqui com você, a gente se manifesta contra alguma coisa juridicamente na prefeitura, não é porque a gente é contra aquela política desenvolvida, mas com a forma e o momento em que ela acontece. A nossa lei eleitoral, ela prevê expressamente que é vedado, no ano em que se realiza a eleição, se conceder benefícios de qualquer natureza, inclusive incentivos fiscais. Porque aquele que detém a máquina, principalmente num país onde a gente tem reeleição, aquele que detém a máquina e que tem candidatos que são apoiados, você pode usar a máquina em benefício. Então, concedendo isenções fiscais, anistias, nada disso a gente pode conceder num ano em que se realiza eleição, porque você influencia o eleitor a entender que aquilo é um benefício concedido pelo candidato que pleiteia
o novo mandato. Então, por conta dessa interpretação, que eu juridicamente falando agora, tenho uma interpretação um pouco mais restritiva, acho que neste ano essa questão não deveria chegar no Supremo Tribunal Federal, porque nós estamos vivendo uma eleição estadual e federal e não municipal. Então, essas vedações, elas têm que ser vistas com cautela, de acordo com a eleição. Então, o prefeito, no ano em que ele é candidato, ele onde há eleições municipais, conceder benefícios dentro do seu território. Mas, como a coisa está tão polarizada e tudo se polemiza, e os nossos, o presidente e o ex-presidente, que são os candidatos, eles recorrem, suas coligações recorrem ao Supremo Tribunal Federal por qualquer assunto, o tribunal não pode se imiscuir de se manifestar e decidir nesse caso, e para mim decidiu corretamente, porque nós temos um país onde os princípios constitucionais e a Constituição estão acima da lei federal, e o maior princípio deles, o voto no nosso país é obrigatório, constitucionalmente previsto, e sendo obrigatório, você tem que prover os meios necessários para uma população que muitas vezes não tem nem o que comer, para ela se deslocar para fazer isso. Eu estou desconfiado que não sobrou nada para você comentar. Então eu vou discordar, porque quando eu não tenho o que comentar, a gente discorda para criar polêmica. Eu tomo muito cuidado com autoriza o transporte gratuito, com facilitar ou levar ou transportar o eleitor. Transportar o eleitor não pode. O prefeito não pode pegar no carro dele, não pode criar um serviço novo para levar a pessoa, meio que já combinando o voto. Deixar gratuito o serviço que já existe é uma outra conversa e acho que a gente não tem como criticar. Mas muito cuidado com isso, principalmente nas pequenas cidades do interior do nosso Brasil, onde a influência dos coronéis ainda se faz muito presente. Nós temos registrado muitos casos de racismo. Parece que ou as pessoas passaram a denunciar mais, ou o racismo tem um período, a gente atravessa um período de exacerbação do racismo. Esse caso é impressionante, é um humorista de São Paulo, Ed Júnior. Câmeras de segurança do prédio, câmeras de monitoramento, detectaram que foi verdade o que ele denunciou, que um morador e a mãe do morador fazem agressões racistas contra ele, e as câmeras mostraram imagens do rapaz que é interditado, que é um rapaz que tem deficiência intelectual, com garrafa e com faca na porta do Ed Júnior, que é humorista, Benjamin. Mas a mãe, que não é interditada, também xingou de macaco, de urubu, de neguinho perigoso. Uma coisa, sei lá, século XXI, totalmente descabida, né? Eu acho que aí nós temos, além do racismo, nós temos um problema sério de saúde pública ali. Eu tenho acompanhado o caso pelos jornais, eu não conheço as partes, e falando até com advogado em partes, né, a influência, eu brinco que eu faço direito lá em casa porque minha mulher é advogada, eu acabo engolindo os termos. Ali há um problema de doença mental importante no adolescente, no jovem, no rapaz que é interditado, mas também na mãe. Se você olhar as denúncias que o Ed Júnior faz, é que a mãe diz que ele hackeia o computador, que ele desliga a máquina de lavar à distância, que ele usa poderes cibernéticos para influenciar na casa dela. Então, assim, o rapaz é interditado, a mãe dá sinais de descontrole, no mínimo emocional, e se o rapaz é interditado e a tutela é da mãe, a mãe responde por ele. Então, assim, tanto que o humorista, sabiamente, Paulo, resolveu mudar de endereço. Mesmo com a denúncia, com as imagens, não foi feito nada que lhe dê segurança. Então ele, prudentemente, muda de endereço e vai ter o processo legal. A mãe, se for capaz, se não for alienada, irá responder. Me lembrou muito a situação daquela senhora de São Paulo que mora no casarão abandonado e que foi exposta recentemente pela mídia. São sinais grandes de descontrole emocional. O Benjamin tem razão que o rapaz, o humorista Ed Júnior, teve uma sábia decisão de se mudar do apartamento, porque muitas vezes uma medida protetiva de afastamento do agressor da mulher não é suficiente para impedir o assassinato da mulher, né?
Não, principalmente quando se tem dúvidas sobre as condições mentais daquele que recebe a medida protetiva, porque a medida protetiva normalmente vem em caráter liminar. E quando você não tem o controle, a pessoa é um interditado, ele sequer sabe mensurar as consequências disso. E ao que tudo indica ali naquele quadro, a tutora dele, ela no caso, não tem também a menor condição de tutelar alguém que esteja interditado. Ela vai responder ou criminalmente ou como inimputável nessa situação, mas tem todo um processo. Eu, pela minha própria integridade, eu também optaria, porque é o caso de uma mulher que sofre violência doméstica e vai até a delegacia, faz a denúncia, consegue uma medida protetiva e volta para casa, né? É a mesma coisa. Acho que no nosso país a pessoa nem sempre tem, na grande maioria das vezes não tem condições de recorrer a isso que ele fez, mas havendo essa possibilidade, em sendo uma pessoa que tenha condições, ainda que seja prejudicado por isso financeiramente, mas tenha condições de sair daquele ciclo, eu acho que é o melhor caminho no momento. Nós vamos terminar esse bloco com a imagem impressionante, as imagens impressionantes de um peixe-lua que foi encontrado em Portugal, um peixe que pesa quase 3 toneladas, tem 3 metros quase de altura, 3 metros de comprimento, é recordista por mais de 400 quilos do peixe-lua anterior, mais pesado, porque simboliza o número de coisas desconhecidas ainda que a gente tem do nosso lado, né, que é o mar. É um peixe com estrutura óssea, o peixe-lua, e ele foi encontrado no arquipélago dos Açores, em Portugal. Vamos agradecer a participação da Renata Reis, do Benjamin Rodrigues Lopes como comentaristas, e no próximo bloco, uma rápida entrevista com o presidente do LIDE, Litoral Paulista, o Jarbas Vieira de Marques Júnior. O LIDE tem uma promoção importante amanhã, quinta-feira, com a Tatiana Nogueira, uma economista da XP Investimentos, que vem falar sobre cenários, desafios da economia brasileira para o próximo ano. Depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, nesse bloco nós temos o prazer de receber o presidente do LIDE Santos, LIDE Baixada Santista, LIDE Litoral Paulista, na verdade, o Jarbas Vieira Marques Júnior, o LIDE expandiu. E o LIDE tem amanhã um evento bastante importante. Conta pra gente desse evento. Boa tarde, Jarbas. Boa tarde, Paulo. A gente teve uma reunião de comitê para discutir os eventos dos últimos 2 meses, né? O último evento que nós tivemos foi um evento falando sobre cenários políticos. E este evento agora é de cenário econômico para o próximo ano. A gente tem aí uma eleição presidencial que está para acontecer nos próximos dias, dia 30, e vem um ano seguinte aí, 2023, pode ser um grupo mais liberal ou menos liberal que vai estar governando. O que a gente quer é justamente entender quais são os cenários que vêm para esse momento. E vem a Tatiana Nogueira, que é economista da XP, está vindo de São Paulo para fazer essa palestra para a gente, para passar esses cenários para o empresariado, até para se preparar. Eu tenho uma percepção que muita coisa não vai mudar nos 2 primeiros anos, qualquer que seja o governo. Acho que a partir do terceiro a gente pode ter um impacto maior. Agora, a Tatiana Nogueira, vocês podiam fazer um evento com ela antes da eleição ou depois da eleição? Porque depois da eleição ficava até mais fácil para ela, não ficava? Porque aí ela já ia dizer mais direcionado, né? Então a ideia é antes, até porque a gente está num momento de muita turbulência, esses próximos 15 dias aí tem alguma coisa de ajudar na decisão também aí? Eu acho que ajuda na decisão do voto. Então a ideia, obviamente que o papel dela é um papel muito neutro, né? Ela vai colocar as 2 posições, mas a partir daí, quem tem dúvida deve repensar e falar, ó, já ouviu sobre o ponto de vista político e agora vai ouvir sobre o ponto de vista econômico. É amanhã à noite, 7 da noite, no Tênis Clube de Santos? Isso, amanhã à noite, das 7 às 22, das 19 às 22, no Tênis Clube de Santos. É um evento para afiliados do LIDE e para convidados. E tem um limite de participação? Não, na verdade a gente tem o limite dentro dos filiados e dos convidados já previstos, mas ali
comporta bem até umas 120 pessoas. Nós estamos imaginando amanhã entre 80 e 100 pessoas. Vocês avaliaram o evento de definição de cenários políticos como muito positivo e partiram para esse? Na verdade, já tínhamos pensado nos dois, porque a gente queria ter os dois cenários, né? Tanto O o político político e o econômico. econômico. Então a gente só ajustou as datas. Agora foi muito interessante, tá? Porque foi uma análise muito equilibrada dos dois pontos. Ele conseguiu, o analista, o André César, conseguiu falar de prós e contras dos dois, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. É sempre atentado ao governo federal, esse foco não foi no governo estadual, mas sempre muito foco no governo federal, e deu uma visão muito clara, né, de o que a gente espera. E o que ficou bem claro para a gente é que mudanças radicais não haverão, com nenhum dos dois. Na discussão política tem a polarização, tem a radicalização, mas para governar o país todo, os dois têm que... Porque é mais ou menos assim, 30% de um, 30% de outro e 40% definindo qual é o menos pior, não é mais ou menos isso ou eu estou exagerando? Eu acho que é mais ou menos isso, e na análise dele não tinha o primeiro turno ainda, né? Então não tinha, a Câmara não estava eleita, o Congresso não estava eleito, né? Então hoje a gente tem um Congresso um pouco mais à direita, mas é um Congresso equilibrado ainda assim, né? Então qualquer um que assuma vai ter um equilíbrio ali no Congresso, e a parte da mídia bate muito no Centrão, mas o Centrão, e aí o Lula respondeu isso, eu concordo com ele, eu acho que até o Bolsonaro concorda, quem elege o Centrão é a população. Então aqui, o Centrão é um grupo que nós elegemos, mesmo que o meu voto seja outro, nós como população elegemos, então tem que votar com ele, porque é um representante do povo que está ali. Pode ter falhas, pode ser o não desejável, mas tem legitimidade, não é isso? Tem legitimidade, até porque quem é da esquerda vota contra quem é da direita vota contra quem é da esquerda. Então você tem um grupo ali de mais ou menos 30% que vai votar junto com o governo, seja ele qual for, e tem um grupo que você tem que negociar. O que a gente espera é que essas negociações sejam sempre republicanas, o que infelizmente não é em todos os casos, né? Bom, vamos conferir. Amanhã, 7h, Tênis Clube de Santos, desafios da economia brasileira para o próximo ano, com a economista da XP Investimentos, da Matriz de São Paulo, Tatiana Nogueira. Tudo certinho? Tudo certinho, é isso mesmo. Para os sócios do LID e convidados. Exatamente. Jarbas, obrigado pela participação aqui no Opinião Litoral. Boa sorte no evento de amanhã, boa sorte na continuidade da carreira. Eu que agradeço, e vamos voltar um dia para discutir como foi o evento, quem sabe. E as novas condições do LID também. Agradecemos também a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h20, na hora do almoço, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.